Começa mais uma edição do JR 15 Minutos, o podcast da Record que aprofunda as notícias que mais mexem com a nossa vida. O Conselho Federal de Medicina atualizou as normas para a realização de cirurgia bariátrica. Com essas mudanças, pacientes a partir dos 14 anos de idade vão poder fazer esse procedimento médico. Querendo ou não, uma pessoa acima do peso, ela não é uma pessoa saudável, tanto em questões físicas, estéticas, até mesmo psicológicas. Um tema sensível e urgente que mexe com a saúde pública, com a rotina de milhares de famílias e com um debate que envolve medicina, adolescência, obesidade e qualidade de vida. O Conselho Federal de Medicina publicou novas regras para a cirurgia bariátrica e metabólica, reduzindo a idade mínima de 16 para 14 anos. Mas para isso, é preciso seguir um protocolo. O paciente deve apresentar um quadro de obesidade grave com índice de massa corporal, o IMC, acima de 40. Com isso, o número de procedimentos bariátricos para o tratamento da obesidade e de doenças associadas deve aumentar. Entre 2020 e 2024, foram realizadas mais de 291 mil cirurgias no país. Existem riscos na redução da idade mínima para esse procedimento? Quais são os benefícios em antecipar a cirurgia? E quais os preparativos para a realização de uma bariátrica com segurança? O 15 Minutos de hoje tira essas e outras dúvidas sobre o tema com o cirurgião do aparelho digestivo do Hospital Moriá, em São Paulo, Flávio Kawamoto. Olá, doutor Flávio, seja bem-vindo. Olá, muito obrigado. Me acompanha nessa edição o repórter da Record Goiás, Paulo Henrique Santos. Ô Paulo, a resolução do Conselho Federal de Medicina também traz outras atualizações sobre as cirurgias bariátricas, é isso? É isso mesmo. Olá, Fara. Olá, doutor Flávio. Além da redução da idade mínima de 16 para 14 anos, desde que o adolescente cumpra os pré-requisitos que você já citou na abertura do episódio, Fara, o Conselho trouxe outra mudança muito relevante. A redução do índice de massa corporal para a realização de procedimentos em pessoas com idade a partir dos 16 anos. Antes, o mínimo era 35, o índice do IMC, e agora foi reduzido para 30. Mas nesses casos, o paciente precisa ter algum outro problema de saúde relacionado. Doutor Flávio, antes de entrar nos detalhes das alterações, explica para a gente como que é calculado o IMC e que tipo de doença, além da obesidade, claro, a pessoa deve ter para poder passar por uma cirurgia bariátrica. O IMC é um parâmetro que a gente usa desde antes, assim, já há muito tempo, para calcular a massa corporal. Ela é feita pegando o peso da pessoa, dividindo-se por o quadrado da altura, Então, divide o peso, a altura ao quadrado. E aí você obtém aí o IMC para você conseguir classificar entre o peso magro, normal e obesidade. Doutor Flávio, no caso da redução da idade mínima de 16 para 14 anos, como é que o senhor avalia essa alteração? Bom, é uma situação que a gente vê realmente o agravamento da obesidade, na população. A gente vê um aumento em números aí desde da obesidade infantil, então isso já traduz aí na adolescência a manutenção dessa gravidade. Então, a resolução vem de encontro à necessidade, de você poder oferecer a essas pessoas de risco, com maior gravidade e com aí, acometimento secundário à obesidade e da saúde, Então, por exemplo, uma hipertensão grave, um diabetes descompensado, para essas pessoas a gente poder aí oferecer mais uma opção de tratamento. Doutor Flávio, eu só acho que um dos objetivos dessa redução é tentar antecipar a cirurgia antes que os problemas colaterais que a gente sabe que a obesidade causa no paciente, antes que esses problemas surjam e se agravam, Só acredita que é um impacto que pode ser sentido aí na vida do paciente por vários anos? Exatamente. Durante todo esse período aí, nas últimas 2 décadas pelo menos, houve um grande incremento aí nos trabalhos científicos, no entendimento da cirurgia bariátrica, na sua segurança e na sua eficácia. Então, visando isso, com base nesses conhecimentos, que foi que se abrangeu aí, se expandiu essas indicações para esse público mais jovem, para poder realmente aí tentar diminuir ou evitar aí a má evolução com relação ao agravo da saúde com esses problemas relacionados à parte metabólica, à obesidade, Doutor, segundo a nova resolução, quais critérios clínicos precisam ser obrigatoriamente observados
antes do médico indicar uma cirurgia bariátrica em adolescentes de 14 ou 15 anos? Assim, hoje o que a resolução traz é que pacientes de 14 a 16 anos, eles precisam ter o IMC mínimo de 40, né? E alguns comemorativos importantes é que, assim, esse paciente ele tem uma obesidade com agravo de saúde, ou seja, algum problema relacionado à obesidade que justifique a operação. Então, algum risco de saúde em relação a diabetes, ao colesterol, à pressão alta, né? Algum problema de órgão-alvo, por exemplo, a doença renal, isso pode ser colocado como um critério de indicação. E, claro, esse público jovem, a gente precisa ter muito cuidado na indicação, porque ele precisa entender a cirurgia, né? Então, não só o entendimento dos pais, mas o próprio paciente jovem precisa ter aí o entendimento da alteração, das mudanças que vão ocorrer com a operação, né? Doutor Flávio, a resolução do CFM muda a transição da cirurgia, né, em menores de 16 anos, de experimental, a nomenclatura, né, deixa de ser experimental para reconhecida. O senhor acredita que essa alteração pode facilitar o acesso ao tratamento? Com certeza, isso vai facilitar o acesso desses pacientes ao tratamento, porque antes esses procedimentos eram realizados basicamente em centros acadêmicos, então você tinha procedimentos relacionados a estudos científicos e esses pacientes eram voluntários à participação desses estudos e eles poderiam só dessa forma ter o acesso. Com a abrangência de um procedimento aberto agora pela resolução, esses procedimentos vão poder ser procurados pelos pacientes numa medicina privada, não só exclusivamente na medicina acadêmica, né? Do ponto de vista do desenvolvimento físico e hormonal, Dr. Flávio, essa cirurgia bariátrica não compromete o crescimento nem a puberdade dos adolescentes? Isso é uma coisa que precisa ser avaliada juntamente com o pediatra, né? Realmente para que não influencie, né? E que realmente seja avaliada essa parte do crescimento para que não possa influenciar ou atrapalhar o crescimento desse jovem na sua formação. Então, isso precisa ser visto junto com o pediatra para que realmente a indicação realmente se concretize. Doutor, e como que é feita a avaliação da equipe multidisciplinar nesses casos? Quais especialidades e quais profissionais também, obrigatoriamente, precisam participar da análise do adolescente que se candidata a uma cirurgia? Obrigatoriamente a gente sempre tem o endocrinologista junto, né, o clínico geral, o cardiologista, o médico psiquiatra, aí pode entrar também junto o psicólogo, né, o nutricionista. E aí, o médico em especial que entra em adolescentes é o pediatra, né, ou o ebiatra que cuida de adolescentes para realmente aí concretizar aí e que esteja preparado esse jovem para fazer uma cirurgia bariátrica. Agora, a gente sabe que toda cirurgia tem risco, né, doutor? No caso de adolescentes, existem condições específicas que podem agravar esses eventos indesejados durante uma bariátrica? Como é que se reduz essas possibilidades, tornando o procedimento mais seguro? Os procedimentos, o procedimento cirúrgico, ele tem o seu risco inerente, a gente sabe da sua segurança, tudo, e hoje existe aí um arsenal tecnológico para auxiliar nesse tipo de procedimento, né? Desde a cirurgia laparoscópica, melhores grampeadores, né? Melhores câmeras, até a cirurgia robótica pode ser utilizada para fazer as cirurgias, principalmente a gente sabe que pacientes com maior peso, maior índice de massa corpórea, eles têm maior dificuldade técnica e aí essas tecnologias podem ajudar. E também aí relacionado ao cuidado perioperatório desses pacientes, né? Então, o cuidado perioperatório é muito importante pela questão psicológica, pela fisiologia desses pacientes serem ainda muito iniciais, muitas vezes imaturos. Você precisa realmente ter aí um cuidado importante nesse sentido, um auxílio, né, da equipe multidisciplinar para que você tenha aí o melhor abordagem. Por falar nisso, Dr. Flávio, do ponto de vista social, como é que o senhor analisa o impacto em reduzir a idade mínima para a bariátrica em um país onde a obesidade infantil é crescente e afeta majoritariamente classes mais vulneráveis?
Sim, é um problema muito grande, né? Assim, relacionado, se você, com certeza, você colocando a cirurgia mais precocemente, tratando essas pessoas antes, talvez você evite essas pessoas de piorarem a saúde ao longo da vida, né? E aí eles chegarem à idade adulta, adulto jovem, em condições melhores e sejam adultos mais saudáveis e que realmente eles tenham melhores condições, não só de ter melhor saúde, mas ter melhor inserção no mercado de trabalho, desenvolver aí uma carreira, pelo melhor aspecto biopsicossocial, né? Eles não terem problemas aí não só do ponto de vista do metabolismo, mas também da parte psicológica, né? Então, esse talvez seja o maior impacto que a gente busca, que esses adolescentes sejam adultos mais saudáveis. Doutor, o tempo de espera pela cirurgia no SUS vem caindo, né? Mas em algumas regiões do país pode superar 1 ano, inclusive. O senhor acredita que o sistema público está pronto para se adaptar a essa nova realidade? Ou a fila por uma bariátrica agora pode aumentar com essa nova resolução? É uma forma bem complicada, né? Essa matemática do SUS, realmente o sistema ele é sobrecarregado, né? Então pode acontecer de ter essa espera grande. Aí os serviços eles vão ter que se remapearem para poder aí abordar esse público que não estava visado anteriormente, né? Então a gente vai ter que realmente remanejar e aumentar a capacidade para poder atender. Doutor, como é que a gente garante que a cirurgia possa ser a última alternativa e não uma solução precoce, em vez do acompanhamento psicológico e nutricional de longo prazo para esses adolescentes? É possível isso? É uma solução complicada, né? Porque realmente, assim, a cirurgia nunca vai ser colocada como uma primeira opção, né? A gente realmente vai tentar de toda maneira métodos não interventivos, né? Não cirúrgicos, para poder aí trazer esse jovem realmente ao peso normal, ou pelo menos numa faixa saudável, né? Então, a gente vai ter que abordar clinicamente com nutricionista, com medicações, e claro que aí seguindo de perto, aí talvez realmente não tenha opção e chegue a cirurgia mais precocemente, mas de início realmente a gente vai ter que abordar ele de uma maneira aí conservadora para realmente entender, muitas vezes também para esse paciente entender a necessidade de perder peso, de manter dieta saudável, de manter o peso estável, né? Doutor Flávio, queria perguntar para o senhor duas novidades, né, dessa resolução, além dessa questão dos adolescentes, claro. A primeira delas é a redução do IMC, né, de 35 para 30, desde que tenha algum outro problema de saúde relacionado, e também a exigência da realização da cirurgia em hospitais de alta complexidade, com UTI, para garantir justamente a segurança do paciente. Só acho que isso pode limitar a cirurgia bariátrica em regiões com menos infraestrutura, ou realmente é importante para a segurança do paciente, e também essa questão da redução do IMC de 35 para 30. A redução do IMC de 35 para 30, né, desde que haja comorbidades, é uma situação já que tem sido vista por todas as sociedades mundiais, né? Então é uma questão aí não só do Brasil, mas do mundo inteiro, e que tem sido aí alvo de revisões para realmente poder abranger e poder aí atender esse público que realmente antes não havia tratamento alternativo a não ser o tratamento clínico e medicamentoso. Então, essa é uma nova realidade que existe, com a possibilidade, né, desses pacientes graves, com doenças mais graves e que realmente a obesidade está piorando, e que realmente em lugares que não tenham realmente capacidade de fazer a cirurgia bariátrica, é uma cirurgia complexa que pode ter complicações, e que, se houver complicações, e dependendo do grau de complicação, vai precisar de terapia intensiva. Eu acredito que, assim, as principais capitais, os principais locais onde se faz cirurgia bariátrica, existe esse tipo de sistema que comporte, né, fazer cirurgia bariátrica atualmente. Claro que, assim, não é porque a gente expandiu os critérios que poderia expandir também os locais e levar a cirurgia para hospitais mais simples. Muito pelo contrário, a gente expande os critérios, mas o hospital precisa ser completo.
né? Então o hospital precisa ter todo o recurso, todo o armamentário, todo o diagnóstico para poder aí atender esse paciente completamente. Muito bem, termina agora a edição 1175 do podcast 15 Minutos. Eu quero agradecer a participação do cirurgião do aparelho digestivo do Hospital Moriá, em São Paulo, Flávio Kawamoto. Doutor, muito obrigado. Obrigado pela oportunidade aí, muito bom de estar com vocês. Agradeço também a presença do repórter da Record Goiás, Paulo Henrique Santos. Valeu, Paulo. Valeu, Fara. Sempre um prazer participar do podcast. Esse podcast contou com a produção de David Bezerra e das estagiárias Amanda Fuzita, Isabela Santos e Yasmin Logrado. Sonoplastia de Diego Marcondes. Coordenação de conteúdo, Deni Almeida. Direção editorial, Tiago Contreira. Vice-presidente de jornalismo, Antônio Guerreiro. Você acompanha o JR 15 Minutos no r7.com, também nas redes sociais do Jornal da Record e nas principais plataformas de streaming. Te aguardamos no próximo episódio. Até lá!